Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão, meu bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Iniciando hoje, oficina de matemática. A gente já se viu essa semana, sejam todos bem-vindos, semestre novo, iniciando as nossas oficinas. Como a gente fez lá na aula regular, a gente vai fazer também um apanhado geral da geometria espacial, num tópico que causa uma certa confusão. Eu estou falando do estudo das pirâmides, mas não é o cálculo tradicional, é aquela parte que faz referência ao seu tronco. Você sabe trabalhar com tronco de pirâmide? Você sabe ou você ainda recorda como que nós fazemos para calcular o volume desse tronco? Lembra que temos lá uma relação de proporcionalidade que deve ser observada. Por quê, professor? Porque quando nós trabalhamos com tronco de pirâmide, nós trabalhamos com semelhança de figuras planas e espaciais, onde nós, por muitas das vezes, para não dizer que todas, nós vamos estar relacionando medidas de espécies diferentes. Quando eu digo medidas de espécies diferentes, nós podemos estar relacionando uma medida de comprimento com uma medida de superfície, de área. Eu posso estar relacionando uma medida de comprimento com uma medida de volume, ou até mesmo uma medida de superfície com uma medida de volume. Nesse caso, tem que ser observada a questão da proporcionalidade para a compreensão, para o cálculo, para a resolução. Vem cá comigo, já estou vendo alguns colegas conectados aqui, tem a Sharon, Thiago, bom dia, queridos. Para você que está conectado aí pelo IPTV, estou acompanhando vocês pelos dois chats, beleza? Fique à vontade para participar, está aí na telinha de vocês, conceitos e propriedades do cálculo de área e volume da pirâmide. Mas a gente hoje vai trabalhar especificamente com tronco de pirâmide e recordar, óbvio, com vocês, as relações de proporcionalidade e o cuidado que se tem que ter quando trabalhamos e relacionamos essas medidas de espécies diferentes. Meu bom dia, grande Gabriel, seja bem-vindo. Então, no ponto, prof, primeiro, pirâmide, eu tenho certeza que todo mundo lembra, até porque todo mundo, quem já assistiu uma Sessão da Tarde, já assistiu aqueles filmes de múmia lá, que sempre tem uma pirâmide envolvida. Mas aqui, eu quero recordar com vocês a análise do estudo do tronco, professor, dessa pirâmide, que também é comum nos principais vestibulares. O que é o tronco de pirâmide, professor? Imagina a pirâmide inteira e você vai seccionar essa pirâmide. É como se você cortasse ali, professor, o topo dela, um pedacinho dela na parte superior. A região que vai ficar limitada entre aqueles dois planos, entre o solo, que está sendo representado pelo plano alfa, e a secção transversal que foi realizado, o corte que foi realizado pelo plano beta, essa área entre os dois planos é que recebe o nome de tronco. Professor, igual como é no prisma, na pirâmide, no cilindro, no cone, na esfera, teremos uma fórmula para trabalhar com o tronco? Na realidade, não. Na realidade, as fórmulas que nós vamos utilizar são as mesmas fórmulas que nós já utilizamos para o estudo da pirâmide. E raciocinando logicamente, nós podemos concluir que ao seccionarmos, você imagina você pegando ali a pirâmide inteira, cortando ela ali em cima, professor, você vai obter uma pirâmide pequenininha ali na frente, ali em cima na realidade. Bom dia, Laziele, seja bem-vinda. Não é isso, Gabriel? Encontra aquele pedacinho lá em cima, professor, uma nova pirâmide, uma pirâmide menor. O que é para a gente entender, professor? Dessa pirâmidezinha menor que nós encontramos aqui, quando a gente corta, professor, literalmente corta, secção, seccionar, quer dizer cortar. Nós, professor, encontramos uma pirâmide menor que obrigatoriamente é semelhante da pirâmide original, da pirâmide maior. E quando nós temos que duas figuras são semelhantes, essas duas figuras obrigatoriamente são proporcionais para todo e qualquer tipo de medida de ambas. Ou seja, eu posso dizer que as medidas de comprimento da pirâmide menor que nós obtivemos com a secção, comparando-se com a pirâmide maior, são proporcionais. Eu posso dizer que a área da pirâmide pequena, de qualquer uma das faces
da pirâmide pequena será proporcional a quaisquer uma das faces da pirâmide grande. Eu posso dizer, professor, que o volume daquela pirâmide pequena será proporcional ao volume da grande. Quando nós falamos proporcional, normalmente uma comparada com a outra pode ser o dobro, o triplo, o quádruplo, ou pelo processo inverso, a metade, a terça parte, a quarta parte, aí vai. Mais gente chegando pelo YouTube, bom dia, Edvânia, seja bem-vinda. Nosso chat ao vivo, fique à vontade para participar. Deixa eu ver o que foi que o Gabriel colocou ali para mim. As faces laterais da pirâmide maior dão trapézios, não da pirâmide, não é da pirâmide, do tronco, Gabriel. As faces laterais do tronco da pirâmide é que serão trapézios. Mas quando a gente já trabalha direcionando para o vestibular, normalmente a pergunta que é realizada é para que você ache o volume desse tronco ou ache o volume daquela secção transversal, comparando-se essas medidas através de uma relação de proporcionalidade que a gente vai estar recordando com vocês agora. Fica mais fácil agora de vocês entenderem a questão da secção, professor. Eu tenho ali a pirâmide original inteira e ela foi seccionada, professor, aqui, ó. Nessa região aqui, professor. Ela foi seccionada, foi cortada aqui e a gente obtém essa pirâmide maior e esta pirâmide menor, professor. O que é que eu posso comparar nessas duas pirâmides? Só tudo, professor. Só que temos que ter um cuidado com a questão da proporcionalidade. Então, tipo assim, professor, o senhor pode comparar a altura da pirâmide pequena com a altura da pirâmide grande? Elas são proporcionais? São sim. Eu posso comparar a altura da pirâmide pequena está para a altura da pirâmide grande. Assim como, professor, a área, professor, da base da pirâmide pequena, deixa eu pegar o marca-texto mesmo, assim como a área da base da pirâmide pequena está para a área da base da pirâmide grande. Mas espera aí, professor, tem que ter aquele cuidado que o senhor falou durante as aulas. O senhor vai estar comparando uma medida de comprimento com uma medida de área. São medidas de espécies diferentes, professor. Ou seja, eu posso dizer que a área ela pode se relacionar com medida de comprimento desde que nós façamos com que essas razões se tornem proporcionais. Ó. A área da pequenininha está para a área da grande. Então, como é que eu posso fazer aqui? Já faz o cruz credo? Não. Por quê? Nós estamos comparando uma medida de comprimento com uma medida de superfície. A unidade padrão para a medida de comprimento é o metro. A unidade padrão para a medida de superfície é o metro quadrado. Então, o que é que a gente quer colocar para você? Eu botei superfície A, superfície E. O que é que eu quero que vocês entendam? Que para que a gente tenha efetivamente uma proporção, a gente vai ter que mexer um pouquinho nos expoentes. Como é que vai se dar essa mexida nos expoentes? É bem simples, gente. Se essa primeira aqui é uma medida de comprimento, professor, ela é metro elevado a 1. Medida de comprimento é metro elevado a 1. Medida de superfície, professor, é metro elevado a 2. Para que eu trabalhe com medidas de espécies diferentes, a gente tem que dar aquela mexida nos expoentes antes. Para quê, professor? Para que a gente possa tornar a igualdade entre essas duas razões efetivamente uma proporção. Resumindo, toda vez que você estiver em uma situação problema, que trabalhe com tronco de pirâmide, você vai ter que comparar medidas de espécies diferentes. Só que antes de você fazer o produto dos meios pelos extremos, você vai ter que fazer com que essas razões de semelhança se tornem proporcionais. E para isso é muito simples. Você troca os expoentes. Aqui é metro elevado a 1, professor. Você vai botar o 1 aqui e o 2 aqui. Você troca, professor? A gente troca
literalmente a questão dos expoentes. O metro elevado a 1 vem para cá, o 2 vem para cá. No momento em que você faz essa troca de expoentes, você tem efetivamente uma proporção. Depois que você tem a proporção, aí sim você pode estar realizando o teu cálculo e aplicando a propriedade fundamental das proporções, que é o cruz credo, produto dos meios pelos extremos. Olha mais gente chegando, é Tureno, não é isso? Seja bem-vindo, meu querido, fique à vontade para participar. Olha só, professor, nessa parte aqui, é melhor que o senhor coloque um exemplo para mim estar entendendo direitinho essa relação de proporcionalidade que existe entre, professor, medida de comprimento e medida de superfície, professor. Está aqui, ó. Já está até aparecendo aqui para mim. Só para você lembrar, professor, ele comparou aqui, ó, superfície. Vê só, se não entender, vai lá no chat para mim. Chat do YouTube, chat do IPTV. Eu estou comparando altura com altura, área com área. Então, se eu vou comparar a altura, que é uma medida de comprimento, professor, aqui é uma medida de comprimento. Aqui é uma medida de superfície, área. Nesse assunto, a medida de superfície vem na unidade metro quadrado, a medida de superfície vem na unidade metro elevado a 1. De onde é que vai vir esses expoentes aqui? Você vai trocar, ó. O 2 aqui, deixa eu botar só um marca-texto de outra cor. Esse 2, professor, vem para cá. Esse 1 vem para cá, professor. Essa troca que a gente faz dos expoentes. Esse 2 vai para cá, esse 1 vai para cá. Isso quando eu comparo área com comprimento. Professor, o senhor pode comparar também, sabe o que, professor? O senhor pode comparar... Tá aqui, professor, é porque repetiram. A questãozinha aqui, ó, para vocês entenderem. Olha a questãozinha para vocês entenderem literalmente esta comparação. Lê para mim aqui, ó. Cortando-se uma pirâmide de 30 decímetros de altura por um plano paralelo à base e distante 24 decímetros do vértice. Ele está dizendo que você tem aqui uma pirâmide, só fazer um esboçozinho com um triângulo para vocês entenderem. Ele diz que você tem aqui a pirâmide e você vai cortar, professor, essa pirâmide a uma distância, a pirâmide aqui, ó, ele disse que era uma pirâmide de 30 decímetros de altura, e ele disse que vai cortar essa pirâmide a uma distância de 24 decímetros do vértice. Foi isso que ele disse que fez aqui, só para você entender. Cortando-se uma pirâmide que tem 30 decímetros de altura por um plano paralelo à base distante 24 decímetros do vértice, obtém-se uma seção cuja área mede 144 decímetros quadrados. Ele quer saber a medida da área da base da pirâmide original também em decímetros quadrados. Deixa eu fazer aqui o desenho bonitinho para você entender. Está aqui a pirâmide inteira, professor. Está aqui a pirâmide. Ele começou dizendo para mim que essa pirâmide tinha uma altura de 30 decímetros. Todas essas informações na questão. Já já vocês vão entender aquela questão da proporcionalidade. Ele disse que vai cortar essa pirâmide. Você vai serrar ela aí, ó. Vou cortar ela aqui, professor, a uma distância de 24 decímetros da base, professor, ó. Cortei aqui. Essa aqui é a minha secção, é a região do corte, professor, que eu estou dando destaque em amarelo. Ele disse que cortou a pirâmide a uma distância de 24 decímetros do teu vértice e obteve essa seção transversal que ele disse que teria área de 144 decímetros quadrados. A pergunta que ele fez foi: qual é o valor da área da pirâmide original, da pirâmide grande, antes de eu ter cortado essa que eu estou colorindo com marca-texto para vocês agora. Ele quer saber a área da base
da pirâmide original. Professor, o senhor disse que nesse tipo de questão, onde a gente tem o corte, onde nós seccionamos, professor, a gente tem relações de semelhança, onde eu posso comparar tudo, professor. Quando eu digo comparar tudo, é comparar a pirâmide menor, que é essa que você obtém ao seccionar, com a pirâmide original. Então, nessa situação, professor, eu posso comparar medida de comprimento com medida de superfície. Olha como é que nós pensaríamos aqui. Qual é a altura? Você já fez ali, Gabriel? Vamos ver se dá certo. Qual é a altura da pirâmide pequena quando nós seccionamos? Professor, a altura da pirâmide pequena é 24. Deixa eu botar a canetinha vermelha. Pronto. A altura da pirâmide pequena, vou botar aqui, ó. A altura da pirâmide pequena está para a altura da pirâmide grande, que é 30. Botei, professor. Assim como a área da base da pirâmide pequena, que é 144, está para a área da base da pirâmide grande. Professor, montei aí uma proporção, mas será que a igualdade entre essas duas razões efetivamente monta para mim uma proporção? É aí que eu quero que vocês tenham o cuidado. Esse 24 e esse 30 são medidas de comprimento. A unidade, professor, desses valores veio em decímetro. Aqui são medidas de superfície, de área. A unidade desses valores era o decímetro quadrado, como está apresentado na figura. Significa dizer, professor, que eu estou comparando medidas de espécies diferentes. Então, para que eu torne essas medidas proporcionais, professor, eu tenho que mexer nos meus expoentes, professor. Toda vez, professor, que eu trabalhar medidas diferentes, eu tenho que mexer no expoente? Tem. Você vai ter que mexer no expoente. Como é que vai funcionar isso? Aqui você não tem o elevado a 2, você vai colocar um 2 aqui na medida de comprimento. Aqui era só o decímetro, que é elevado a 1, você vai colocar 1 aqui. Agora que a gente fez a equivalência, agora que nós fizemos com que a igualdade entre essas duas razões se tornasse efetivamente uma proporção, agora eu posso fazer a minha conta. Agora eu posso fazer a minha conta. E como é que vai acontecer isso, professor? Na nossa situação, ficou 144 sobre 225, que o Gabriel colocou ali para mim. Tudo isso, Gabriel, de onde foi que veio esse 144 sobre o 225? Você simplificou? Foi isso? Ah, beleza. Professor, Gabriel deu uma sugestão para a gente ali no chat. Olha só. Depois que você corrige ali, corrige na realidade não, que você faz a igualdade entre essas duas razões se tornar proporcional, você pode pegar e tentar simplificar quaisquer uma dessas frações. Percebi aí, Gabriel? Como assim? Dá para a gente simplificar o 24 com 30 por 2, professor. Se você simplificar 24 por 2, vai sobrar 12, professor. 30 por 2 sobraria 15. Gabriel, dava para a gente ter simplificado logo, sabe por quanto? Por 6, Gabriel. Simplificava logo por 6. Ia dar menos conta, não era não? Quer ver? 24 dividido por 6, professor, dá 8. Opa, dá 4. Eu dobrei. Por 6. 6 vezes 8, 48. 24 dividido por 6 dá 4, professor. E 30 dividido por 6 vai dar 5. Elevado ao quadrado, que é igual ao 144 sobre x. Resolve a potência, vai ser 4 ao quadrado dá 16, 5 ao quadrado dá 25, que é igual a 144 sobre x. Faz o produto dos meios pelos extremos e você vai encontrar o valor da área da base da pirâmide original. O que a gente está tentando recordar com vocês?
que o cuidado que se deve ter, professor, na hora de realizar a sua conta, professor, nada mais é do que tornar a igualdade entre essas duas razões proporcionais. Então, se eu vou trabalhar com essas razões de semelhança no estudo da pirâmide, no que tange o estudo do tronco, professor, a gente vai ter que ter sempre o cuidado de mexer nos nossos expoentes. Professor, me dá outro exemplo. Eu posso pedir para você comparar medida de comprimento com medida de volume. Professor, dá certo também? Medida de volume com medida de comprimento? Dá sim. Tipo, eu posso comparar a altura da pirâmide pequena está para a altura da grande. Assim como o volume da pirâmide pequena está para o volume da grande. Mas aí eu ainda não tenho uma proporção. Por que eu não tenho uma proporção, professor? Porque essa medida aqui é uma medida de comprimento. E essa aqui é uma medida de comprimento, professor, é metro elevado a 1. Volume é metro elevado a 3. Então, é esse o cuidado que eu quero que você tenha. Se você comparar a medida de comprimento com a medida de volume, você está comparando medidas de espécies diferentes. Então, você vai ter que mexer nos expoentes para fazer com que a igualdade entre essas duas razões, primeiramente, sejam proporcionais, para depois você fazer a conta. Então, professor, como é que vai funcionar isso? Como o volume é metro elevado a 3, você troca. Você vai colocar o 3 aqui em cima da medida de comprimento e o 1 vai para cima da medida de volume. Agora eu posso fazer a minha conta? Agora eu posso fazer a minha conta. Deixa eu colocar uma atividade para vocês aqui. Olha o exemplo. Olha o exemplo que nós temos aqui, ó. Uma pirâmide quadrangular de altura 9 centímetros e volume 108. Olha só. Ele está me dando uma medida de comprimento, que é a altura, e uma medida de volume. Você percebeu aí, ó, que a altura ela é 9 centímetros. E o volume, professor, é 108 centímetros, só que é centímetros cúbicos. Professor, então, as medidas são de espécies diferentes, porque a medida de comprimento é centímetro elevado a 1 e a de volume é centímetro elevado a 3. Como é que a gente vai trabalhar com medidas de espécies diferentes? Nós temos que torná-las proporcionais. Então, ele diz que essa pirâmide, que tem 9 centímetros de altura e 108 centímetros de volume, foi cortada por um plano paralelo, fazendo aparecer um tronco de altura 3 centímetros. Ele quer saber o volume desse tronco. Deixa eu colocar o desenho para facilitar a sua compreensão. Professor, está aqui a minha pirâmide. Ele disse que essa pirâmide, professor, ela tinha altura 9 centímetros e volume 108. Foi a primeira coisa que nós lemos. Ela tinha altura 9 e volume 108. Ele disse que essa pirâmide ela foi cortada, ela foi seccionada com um plano paralelo à base, originando este tronco aqui, professor. Quando ela cortou, ela originou essa região aqui de baixo, ó, que é o nosso tronco de pirâmide. Essa parte aqui de baixo, ele disse que o tronco tinha 3 centímetros de altura. Ele quer que você calcule o volume desse tronco aqui. Como é que eu vou fazer para achar o volume desse tronco? Tem uma fórmula específica? Não. Como é que você acha o volume de um tronco? Essa parte de amarelo aí, que tem 3 centímetros de altura, é o tronco dessa pirâmide. Para nós acharmos o tronco de uma pirâmide, basta apenas que você calcule o volume da pirâmide inteira e subtraia da pirâmide menor, que é aquela que você obtém com a secção. Professor, como é que eu vou achar o volume da pirâmide pequena? Eu tenho o volume dela toda,
que é 108. Como é que eu vou achar o volume da pirâmide pequena? Fazendo aquelas relações de proporcionalidade que nós utilizamos agora há pouco. Se a altura do tronco é 3, se a altura do tronco é 3, eu te pergunto, quanto que é a altura dessa pirâmide pequena? Quanto que é a altura dessa pirâmide pequena aí? Ah, corrige aí, Gabriel. Tem cuidado na hora de montar essas proporcionalidades, Gabriel, principalmente na questão de tronco. Você fez 3:9. Não pode ser 3:9. Ixi, professor, por que não pode ser 3:9? Porque o 3 é a altura do tronco. O que nós comparamos? Nós comparamos a pirâmide pequena com a pirâmide grande, sempre. Pirâmide pequena com a pirâmide grande. Então, professor, a altura da pirâmide pequena é 9, tirando o 3, a altura da pirâmide pequena vale 6 centímetros. Agora dá da gente fazer, professor, a conta. Eu posso comparar a altura da pirâmide pequena está para a altura da pirâmide grande. Assim como o volume da pirâmide pequena está para o volume da pirâmide grande. Sempre você vai comparar um valor da pequena com o valor da grande. Pode ser a altura com a altura, volume com volume, área com área. Você entendeu? Professor, faz aquela multiplicação cruzada? Ainda não. Por quê, professor? Eu tenho que mexer nos meus expoentes. Professor, toda proporção, toda regra de 3, eu tenho que ter esse cuidado? Não, gente. Aqui é porque nós estamos comparando uma medida de comprimento. Esses valores, eles estão em centímetros. Estes valores, eles estão em centímetros cúbicos. Então, você está trabalhando com uma relação que compara uma medida de comprimento com uma medida de volume. Então, professor, o centímetro aqui é centímetro elevado a 1. Para que a gente possa fazer aquela conta, a gente tem que trocar a posição dos expoentes. Tipo, esse 3 aqui, professor, ele vai vir para cá, ó. Professor, só é trocar toda vez? É, só é trocar toda vez, só que eu vou ter que for marca-texto. O 3 vem para cá e o 1 vem para cá, professor. Agora eu posso fazer minha conta? Agora eu posso fazer minha conta. Você ficou com 6 sobre 9 elevado a 3 e você ficou com V sobre 108 elevado a 1. Você vai resolver essa proporção que você tem agora. Professor, toda vez eu tenho que mexer nesses expoentes? Toda vez você tem que mexer nesses expoentes. Então, ali eu tenho 6/9. Dá para simplificar? Antes de você resolver qualquer potência de base fracionária, você verifica se essa base fracionária é possível da simplificação. Dá para simplificar o 6 e o 9 por 3, professor. O 6 e o 9 dá para simplificar por 3. Deixa eu fazer ela bonitinha aqui, ó. Estou comparando volume com altura. Simplifica o 6 com 3, vai dar 2/3, professor. Esse aqui eu já tinha colocado. Esse aqui ficou elevado. Esse aqui ficou elevado a 1. Prof, então 2 elevado a 3 é 8, 3 elevado a 3 é 27. Vai ficar V sobre 108 é igual a 8 sobre 27. Prof, faz produto dos meios pelos extremos, ou você pode simplificar o 108 com o 27, se você preferir. Simplificando, professor, o 108 com o 27 dá para simplificar pelo próprio 27. 108 dividido por 27 dá 4 e 27 dividido por 27 dá 1. Faz produto dos meios pelos extremos aqui, professor. Esse vezes esse, esse vezes esse. O volume da pirâmide pequena vale exatamente 32 centímetros. Calma, Gabriel. O que foi que você acabou de encontrar, Gabriel? Você encontrou o volume da pirâmide pequena.
Qual que era a pergunta que ele fez para a gente? Ele perguntou qual que era o volume do tronco, Gabriel. Ele quer o volume do tronco, não o volume da pirâmide pequena. Como é que nós vamos fazer para achar o volume do tronco? Professor, para nós acharmos o volume dessa região, eu já sei o volume da pirâmide toda, que é 108, e eu já sei o volume dessa pirâmide pequenininha que o senhor encontrou quando seccionou essa pirâmide para a obtenção do tronco. Tem que ter cuidado com a pergunta aí. Então, na nossa situação, o volume do tronco é você pegar o volume da pirâmide inteira e subtrair do volume daquela pirâmide pequena acima que você obteve com a secção e que acabou de calcular o seu volume como sendo 32. Só subtrair, professor. O volume do tronco, ele vai ser o 108, que é a pirâmide toda, menos o 32 que vocês acabaram de achar comigo. O volume desse tronco, professor, vai dar exatamente 76 centímetros cúbicos. Certinho, Gabriel? Show de bola. E os outros? Dúvidas? Participem, gente. Pode perguntar. Ah, professor, eu não entendi aquela conta. Você pode perguntar isso também? Pode, gente. Fica à vontade para perguntar. Aqui a gente está recordando a relação de proporcionalidade, onde em questões de tronco de pirâmide, nós já trabalhamos um primeiro exemplo, onde nós comparávamos medida de comprimento com medida de superfície. Comparei agora uma medida de comprimento com uma medida de volume e vou comparar agora, professor, medida de volume com área. Como assim, professor? Eu posso dizer, professor, que o volume da pequena está para o volume da segunda, assim como a área da pequena está para a área da segunda. A área da pequena está para a área da grande. A área aí está representado pela letrinha S. Agora eu quero que vocês entendam por que desses expoentes aqui, ó. Por que desses expoentes, professor? Me explica direitinho aí. Se eu posso comparar qualquer coisa, professor, eu posso comparar o volume da pequena está para o volumezão da grande, professor. Isso aqui é medida de volume, professor. Qual é a unidade padrão para medir volume? É o metro cúbico, professor. É igual. A área da pequena está para a área da base da grande. Aqui é a medida de medida de superfície, a unidade padrão é o metro quadrado. Sempre que você for comparar medidas de espécies diferentes, você vai ter que fazer, primeiramente, com que a igualdade entre essas duas razões se torne antes uma proporção. Para isso, nós vamos ter que mexer nos expoentes. Eu fiz volume da pequena, tá para o volume da grande, a área da pequena tá para a área da grande. Só que eu quero que você perceba justamente isso aqui, ó. Aqui é metro elevado a 3. Aqui é metro elevado a 2. O que é que eu vou fazer, professor? O 3 vem para cá e o 2 vem para cá, professor. Trocando, sempre trocando, professor, sempre trocando a posição. Aqui vai ficar, o volume vai ficar elevado a 2 e a superfície aqui vai ficar elevado a 3. Você entendeu esse cuidado que nós temos que ter? Ah, professor, então, peraí. Toda vez que eu for trabalhar com questão de tronco de pirâmide, eu sempre vou fazer uma comparação entre a pirâmide menor, que é essa que nós obtemos com a secção, comparando-se ela com a pirâmide maior. A questão vai ser resolvida por uma regra de 3. Isso aí é uma regra de 3? É, professor, é uma igualdade entre duas razões, é uma proporção. Toda proporção é uma regra de 3. Mas temos que ter cuidado com a questão dos expoentes antes de fazer aquela continha, produto dos meios pelos extremos. Deixa eu te dar um exemplo que compara volume com área. Olha aqui. O volume de uma pirâmide quadrangular já começou me dando aqui, professor, ó. O volume, professor. O volume de uma pirâmide é... Isso aqui é o volume da pirâmide grande, da pirâmide original. Ele disse que, sabendo que suas bases
tem 16,64 metros quadrados de área, qual o volume do tronco dessa pirâmide? Você tem uma pirâmide, essa pirâmide, professor, ela vai ser cortada, o volume dessa pirâmide, professor, é 192 metros cúbicos, e ele diz que as áreas, professor, são respectivamente, aqui ele já disse para mim que é 16 metros quadrados, e a outra, que é maior, 64, vai ser a área da pirâmide original. Ele quer que você ache o volume do tronco, não é verdade? Não é essa a pergunta? Deixa eu voltar lá. Foi volume do tronco? Calcula para mim o volume do tronco. Ele quer o volume do tronco dessa pirâmide. Professor, o senhor vai comparar volume com área. O volume, professor, é metro cúbico. A área, professor, é metro quadrado. Tem que ter aquele cuidado com a questão dos expoentes, não é verdade? Então, volta lá na questão, professor. Está aí a minha pirâmide. O que é que eu vou fazer? O volume da pequena está para o volume da grande. Assim como a área da pequena está para a área da grande. Mas como eu estou comparando volume com área, eu tenho que mexer nos meus expoentes. Como o volume, professor, ele veio em metros cúbicos e a área veio em metros quadrados, esse 2 vai ficar em cima do volume, esse 3 vai ficar em cima da área. Agora eu só substituir os meus valores. Vamos agora fazer com os valores. Ele me deu o volume da pirâmide pequena? Não, professor, eu tenho que descobrir. Então, vou fazer o volume da pequena, está para o volume da grande, que é 192. Assim como a área da base da pequena está para a área da base da grande. Está aqui. Já posso fazer produto dos meios pelos extremos? Não, professor. Por quê? Novamente. Isso aqui veio em metro cúbico. Isso aqui veio em metro quadrado. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Mexer nos expoentes. Para depois fazer a minha conta. Se aqui é metro cúbico, professor, vai lá para o outro lado elevado a 3. Se aqui é metro quadrado, vai para cá elevado a 2. Agora eu posso fazer a minha conta, depois que eu coloquei os expoentes? Agora eu posso. Você, antes de realizar o cálculo das potências, você vai verificar a possibilidade da simplificação. No caso, o 16 e o 64, dá para simplificar por 16. Dá para simplificar por 16. Então, nós vamos ter, vou só repetir, vai ficar V sobre 192 ao quadrado é igual a 1 sobre 4 elevado a 3. Professor, de onde foi que veio este 1 sobre 4? Eu dividi o 16 e o 64, que são uma fração ali para mim, por 16. 16 por 16 dá 1, 64 por 16 dá 4. Agora resolva a potência, professor. Vai ficar V sobre 192 ao quadrado. Vai ser 1 elevado a 3 é 1. 4 elevado a 3 é 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Como é que a gente finaliza isso aí, professor? Eu posso simplesmente jogar a raiz dos dois lados aqui, professor, para cancelar os expoentes. Vai ficar o quê? Se eu calcular a raiz de V sobre 192 ao quadrado, vai ficar só V sobre 192 e cancelar aquele 2zinho do expoente, que é igual, raiz de 1 é 1, raiz de 64 é 8. Faz a conta produto dos meios pelos extremos. Nós vamos ter 8V é igual a 192, V é igual a 192 dividido por 8. Deixa eu recapitular novamente com vocês
a ideia da questão. Nós estamos comparando volume com área. Ficou o volume da pequena, está para o volume da grande, assim como... De onde foi que você tirou esse 192 aí, Gabriel? 192, olha direitinho aí as contas. Volume da pequena está para o volume da grande. Aí deixou 192 mesmo, deixa eu ver lá. Ah, porque cancelou lá. Ah, beleza. Mas o 192 lá, é isso que eu estou lhe dizendo, é porque eu estava só observando a sua conta lá. Eu não vou precisar fazer o cálculo dele. Observa qual foi o raciocínio que nós aplicamos aqui. Do jeito que está lá, primeiramente, nós simplificamos o 16 e o 64 para diminuir a conta. Porque se você for fazer 16 elevado a 3, vai ficar muito grande, porque vai ficar 16 vezes 16 vezes 16. Então, simplificando o 16 e o 64 por 16, nós vamos ter V sobre 192 ao quadrado, que eu estou repetindo, é igual a 1/4 elevado ao cubo. Prof, se eu resolver esse 1/4 elevado ao cubo, vai ficar V sobre 192 ao quadrado é igual a 1 sobre 64. Se utilizando daquele artifício que eu falei para vocês, ó, eu posso simplesmente, para a gente eliminar esse 2, eu jogo uma raiz no primeiro membro, eu jogo uma raiz no segundo membro. Só para a gente, é um artifício, para facilitar. Só para a gente minimizar o nosso cálculo. Se eu jogar uma raiz ali, professor, no primeiro membro ali, vai cancelar aquele 2zinho lá, ó, com o índice do radical. Aí vai ficar só V sobre 192 é igual a raiz de 1 sobre 64. Tirando, professor, a raiz de 1 64avos dá 1/8. Ficou V sobre 192 é 1 sobre 8. Você vai fazer produto dos meios pelos extremos, vai ficar 8V igual a 192, o 8 está multiplicando, passa dividindo, o nosso V é 192 dividido por 8. 192 dividido por 8, professor, eu acabei de encontrar que o volume da pirâmide pequena é 24 metros cúbicos. O que é que ele queria, professor? Ele queria que nós achássemos o volume do tronco. Se eu sei que o volume da pirâmide toda é 192, porque me foi informado na questão. Se nós acabamos de descobrir que o volume da pirâmide pequena é 24, para nós acharmos o volume do tronco, é só pegar o volume da pirâmide original, da pirâmide grande, e subtrair do volume da pirâmide pequena. Ou seja, vai ficar 192, tirando o 24 que você acabou de encontrar comigo. 192 menos 24, o volume desse tronco, professor, dá exatamente 168 metros cúbicos. Pegou a ideia? Vamos treinar, fazer de uma por uma. Agora, era interessante que vocês fossem no chat e colocassem as dúvidas de vocês. Professor, eu preciso saber desenhar? Não. Ah, professor, eu já estava preocupado. O que é que você precisa saber quando você se deparar com uma questão de tronco? Quais são as medidas que você vai comparar? Se você vai usar medida de comprimento, se você vai usar medida de superfície, se você vai usar medida de volume ou medida de capacidade. Por quê? Olha só aqui. Um tronco de uma pirâmide hexagonal regular tem tem altura 5 centímetros e aresta da base maior 4 centímetros. Ele está falando aqui, ó, você tem uma pirâmide. Se você quiser desenhar, é interessante porque você já vai colocando os dados. Aqui eu tenho um hexágono, que é a base, ó, vou ligar aqui, ó. Desenhei aqui uma pirâmide de base hexagonal. Ele já começou dizendo para mim, professor, que um tronco de pirâmide de base hexagonal tem altura 5 centímetros. Ele vai cortar aqui essa pirâmide, professor, e o tronco vai ter uma altura de 5 centímetros, professor. E a aresta da base, foram essas as informações que ele me deu. Continua a leitura. Determine o volume desse tronco, sabendo que a pirâmide que o originou
tem 10 centímetros de altura. Se a pirâmide que o originou tem 10 centímetros de altura, eu já posso concluir que a altura da pirâmidezinha pequena também tem que ser 5 centímetros. Também tem que ser 5 centímetros. Isso era para você concluir. Então, peraí, professor, faz um desenho mais bonitinho para mim. Tá aí uma pirâmide de base hexagonal, professor. Ele disse para mim que a altura do tronco era 5 centímetros. O tronco é essa parte de baixo. Ele disse para mim que a aresta, professor, da base que representa o hexágono, era 4 centímetros. E ele disse para mim, professor, que a altura da pirâmide toda era 10. A altura da pirâmide toda. Isso tudo foi só lendo. Professor, como eu comparo pirâmide pequena com pirâmide grande, a gente já vai logo descobrir a altura da pirâmide pequena, que só por observação você já conclui que também é 5 centímetros. Então, professor, ele queria que nós achássemos o volume do tronco, não é verdade? Se ele quer que nós achemos o volume do tronco, eu tenho que ter o volume da pirâmide pequena e eu tenho que ter o volume da pirâmide grande. Professor, ele não me deu nem o volume da pirâmide pequena, nem o volume da pirâmide grande. Mas ele nos deu dados suficientes para que nós calculemos para que nós calculemos o volume dessa pirâmide grande. Algum de vocês lembra como que eu faço para calcular o volume de uma pirâmide? Professor, volume de pirâmide é 1/3 vezes a área da base vezes a altura. A base da pirâmide aqui, professor, que polígono representa a base? Professor, a base dessa pirâmide é um hexágono, professor. E, professor, então eu vou ter que calcular a área da base. A área da base é um hexágono, professor. Como é que eu calculo a área de um hexágono? Lembra que eu disse que a gente precisava da geometria plana? Pois é, a gente vai ter que começar calculando a área desse hexágono que tem lado 4 centímetros. Nós aprendemos que em todo hexágono, professor, ao traçarmos todas as suas diagonais, nós determinamos internamente 6 triângulos equiláteros. Então, para o cálculo da área de um hexágono, basta apenas que nós calculemos a área de um desses triângulos equiláteros e multipliquemos por 6. Não é verdade? Professor, é verdade. Faz bonitinho para mim entender aí. Na nossa situação, professor, eu vou precisar calcular o volume dessa pirâmide inteira. A pergunta da questão é, calcula para mim o volume do tronco. Para mim calcular o volume do tronco, eu tenho que ter o volume da grande e o volume da pequena, obrigatoriamente. O volume da grande eu não tenho, o volume da pequena eu não tenho, mas ele me deu dados suficientes para que eu calculasse o volume dessa grande, professor. Então, a base é um hexágono. Ao traçarmos todas as diagonais, nós determinamos internamente 6 triângulos equiláteros. Então, cada lado desse triângulo equilátero, professor, vale exatamente 4 centímetros. E a área de um desses triângulos, olha a fórmula, L², raiz de 3 sobre 4. Se nós calcularmos, professor, a área de um desses triângulos equiláteros, basta apenas que nós multipliquemos por 6 esse resultado. Ou seja, calcula-se a área do triângulo equilátero, que é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Você poderia até fazer o cálculo separado, professor. O lado, lá, professor, aqui é 4. Aqui é 4. Aqui é 4, professor, que é a aresta da sua base. Então, ia ficar 4², raiz de 3 sobre 4. Se eu quisesse fazer separado, 4² dá 16 raiz de 3 sobre 4. Simplificando, professor, vai dar 4 raiz de 3. A área de um triângulo é 4 raiz de 3.
Professor, se a área de um triângulo é 4 raiz de 3, era só multiplicar o resultado por 6. Multiplicando por 6, professor, o 4 raiz de 3 por 6, a gente vai encontrar que a área da base, que é a área desse hexágono, vale exatamente 24 raiz de 3. Essa aqui é mais trabalhosa, é maior. Prof, peraí. Se o senhor já achou a área da base, eu tenho como achar o volume da pirâmide toda, professor. Eu lembro que o volume de uma pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura da pirâmide, que é 10. Ou seja, o volume da pirâmide toda é 1/3 vezes a área da base, que é 24 raiz de 3, vezes a altura, que é 10. Fazendo a conta, simplifica o 24 com o 3, vai dar 8. 8 vezes 10, olha o volume da pirâmide grande. O volume da pirâmide toda é 80 raiz de 3 centímetros cúbicos. Beleza, professor? Eu já tenho o volume da pirâmide pequena, eu já tenho o volume da pirâmide grande, e eu posso montar aquela proporcionalidade para nós acharmos o volume da pequena, comparando-se com as alturas. A altura da pirâmide pequena é 5, a altura da pirâmide grande é 10. Então, eu posso fazer o volume da pequena, que eu quero descobrir, está para o volume da grande, que é o 80, assim como a altura da pequena, que é 5, está para a altura da grande, que é 10. Vai ficar como, professor? Volumezinho da pequena está para o volume da grande, assim como, deixa eu só voltar aqui, para você lembrar a questão do expoente, volume da pequena está para o volume da grande, assim como a altura da pequena está para a altura da grande. Lembra que você não pode fazer de cara logo o produto dos meios pelos extremos. Não pode. Por que que eu não posso, professor? Porque eu estou comparando essa medida, que é uma medida de volume, ela está em centímetros cúbicos. Essa medida é uma medida de comprimento, ela está em centímetros elevado a 1. Como aqui é 1, esse aqui vai ficar elevado a 1, e esse aqui vai ficar elevado a 3, ou seja, o volume fica elevado a 1 e a altura fica elevada a 3. Aí sim eu posso, tem que trocar os expoentes, aí sim eu posso estar fazendo a minha conta. Simplifica o 5 sobre 10 ali, que eu até disse a vocês, que quando a gente colocar o expoente, você primeiramente vai verificar a possibilidade da simplificação desta fração para depois calcular a potência. Prof, ficou fácil, vai ficar V sobre 80 raiz de 3, fácil que eu digo, o desenvolvimento, a conta é um pouquinho trabalhosa mesmo. 1 elevado a 3 é 1, 2 elevado a 3 é 8. Tá aí, professor. Faz produto dos meios pelos extremos ou simplifica logo 80 com 8 lá, ó. Professor, vai dar V sobre 10 raiz de 3 é 1 sobre 1, produto dos meios pelos extremos, você vai ter V vezes 1 dá V, 10 raiz de 3 vezes 1 dá 10 raiz de 3. Ufa, questão grande, professor. Achei o volume da pirâmide pequena. Eu tenho aqui o volume dela toda, eu tenho aqui o volume dela pequena, da pequenininha lá de cima. Como é que nós vamos fazer para achar o tronco? Professor, o tronco é só o senhor subtrair as duas pirâmides. É só subtrair o volume da grande do volume da pequena. Volume da grande é 80 raiz de 3. Volume da pequena nós encontramos pela relação de proporcionalidade, que é 10 raiz de 3. Professor, o volume do tronco vai ser exatamente 70 raiz de 3 centímetros cúbicos. Meus amores, vocês que não participaram das aulas no primeiro semestre, nós demos todos esses conteúdos detalhadamente. A gente viu área e volume de prisma, de pirâmide, de cilindro, de cone e de esfera. Então, se você perdeu essas aulas ricas em detalhes,
esse material ele se encontra disponível para vocês na plataforma do Canal Educação. Você que já está se organizando para estar fazendo a tua revisão, já está se direcionando lá para o vestibular, para o Enem, lá todas as aulas, e a gente focou em colocar sempre muitas questões do Enem para que vocês estivessem treinando. Ah, professor, eu achei tronco difícil. Mas você achou difícil montar a proporção ou você achou difícil as contas? Porque a parte operacional se resolve com treino. Treina uma, treina duas, treina três. Se você que está acompanhando a aula se perguntar, saber quais são os expoentes que eu tenho que colocar, eu entendi. O detalhe, posteriormente a isso, é conta. É só você fazer devagarzinho a tua conta e chegar ao resultado. Então, alguns alunos até dizem para mim, professor, eu acho difícil é fazer as contas, como eu falei. Eu tenho que treinar. Aqui eu já ia começar um apanhado geral. Como é que eu faço para calcular volume? Tipo, nessa questão aí, essa questão é do Enem. Sério, professor? Seríssimo. A siderurgia metal nobre produz, só para a gente fechar tranquilo, produz diversos objetos maciços utilizando ferro. Um tipo de peça feita nessa companhia aí, ó, tem o formato de um paralelepípedo retangular de acordo com as dimensões indicadas. Tem 2,5 metros de comprimento, meio de largura e 1,3 metros de altura. Pergunta-se, se nós multiplicarmos as 3 dimensões, o resultado desse produto vai achar a massa, o volume, a superfície, a capacidade ou o comprimento. Professor, olha só, se o senhor multiplicar as 3 dimensões, o senhor vai estar achando o volume, professor. Professor, não é a capacidade, não? Não, professor, a capacidade é uma equivalência do volume. Quando você tiver um tempinho no teu horário de estudo, dá uma espiada em todas as aulas anteriores do primeiro semestre, quando você puder, lógico, para você estar observando que muito que você ficou perdido vai fazer um pouco mais de sentido, tá bom? Meus queridos, semana que vem, iniciar tópico novo, tá bom? Nosso semestre letivo de acordo com o currículo do Piauí. Meus queridos, meu bom dia novamente, fica com Deus, estou te aguardando na próxima semana, mais participação, tá bom? Forte abraço e até lá. Tchau, tchau, galerinha!